Olá, pessoinhas lindas do meu coração, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de matemática? Professora Ju está aqui, pronta para auxiliar vocês, beleza? Preparou tudo, caderno, caneta? Ai, a gente sempre lembra, né, porque esquece. Então a gente fica lembrando, pegar todo o materialzinho para a gente já poder ter tudo em mãos, para poder fazer tudo, resolver e aprender, ok? Falando em aprender, o que nós vamos aprender hoje? O que será? Nós vamos trabalhar um pouquinho com a geometria plana, a questão do perímetro e da área e vamos misturar com equações. A gente vai misturar tudo, certo? Geometria plana com álgebra, com tudo. E você vai ver que vai ficar bem gostoso, porque são exercícios mais práticos daí. São exemplos mais práticos, ok? Vamos lá então? Está junto comigo? Fechou comigo? Então tá bom. Vamos ver. Então hoje nós vamos determinar o perímetro de uma figura plana, determinar a área também e vamos utilizar equações para resolver algumas situações, problemas, ok? Então vamos lá, para que a gente possa resolver exercícios e calcular perímetro e área, nós precisamos saber o que é perímetro e área. Concorda comigo? Isso, e saber a diferença entre as duas coisas, que normalmente o povo confunde, né? Então foca aí. O que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados de uma figura plana. Soma das medidas, ok? A soma das medidas de todos os lados de uma figura plana. Então, se uma figura tem 3 lados, que se chama triângulo, você soma as medidas dos 3 lados. Se a tua figura geométrica for um retângulo, tem 4 lados, então você vai somar os 4 lados. E assim por diante, tá? Você pode calcular o perímetro de qualquer figura, nem que essa figura tenha um nome esquisito ou nem tenha um nome, ok? É só somar todo o contorno. E área? Área é uma quantidade de espaço bidimensional, ou seja, de superfície. Então, enquanto o perímetro nós falamos de uma medida linear, você apenas soma uma medida, na área nós estamos falando de algo bidimensional, de um espaço, ok? Ou seja, o quanto cabe dentro, digamos, de um certo espaço, tá bom? Então são coisas bem diferentes, ok? Guardou aí? Vamos lá então? Ó um exemplo, ó. Qual o perímetro da figura abaixo? Então eu coloquei essa figura aqui. Quem sabe o nome dessa figura? Quantos lados ela tem? 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 lados. Qual que é o nome de uma figura de 5 lados? Pentágono, isto mesmo. E ele é mais do que um pentágono, é um pentágono regular. Por que regular? Porque todos os lados têm a mesma medida. Olha que legal. Vamos voltar para o perímetro, então? Que é o perímetro, né? Perímetro é a soma de todos os lados. Então você soma 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. 5 vezes 7. Perímetro é 35 centímetros. Como eu falei, é uma medida linear, como se fosse de uma linha, ok? Então, esse é o perímetro. Fácil, né? Então, é só você somar todas as medidas dos lados de uma figura. E a área? O que é a área? A área é o quanto cabe dentro, ó, ela está pintadinha ali, ó, o quanto cabe dentro, é da superfície. Então, para calcular a área de um retângulo ou de um quadrado, a gente multiplica a medida da base pela medida da altura. Ou seja, num retângulo nós temos 2 medidas. Multiplica essas duas, tá bom? Então aqui a base é 14 e a altura é 8. Então multiplica 14 vezes 8, 112. Olha a unidade. Centímetros quadrados. Por quê? Porque é uma medida de superfície, é o quanto cabe dentro. Diferente de uma medida linear. Tá bom? Então, não é só um 2zinho aqui em cima do centímetro, não. Ele significa outra coisa. Centímetro é uma medida linear. Centímetro quadrado é uma medida de superfície. Tá bom? Então, vamos para o primeiro exercício? Tá pronto já? Determine o valor da área desta figura e do seu perímetro. Então, eu tenho aqui a base x mais 9, tá? Tem um xzinho aqui, mas não tem problema. Significa que você não vai ter uma resposta numérica exata, mas você consegue calcular perímetro e área. E a altura aqui é 9. Então, eu vou dar um tempinho e a gente já volta para corrigir, tá bom?
Então vamos lá? Vamos nos ater ao seguinte, nós precisamos calcular a área e o perímetro. Então é um de cada vez, tá, gente? Então respira, qual que você vai começar? Pela área, pelo perímetro? Mas o cálculo tem que ser individual, um para área e outro para perímetro, porque são duas coisas diferentes. Então vamos lá, vou calcular a área por primeiro. Então como é que eu calculo a área? Ele é um retângulo, então basta multiplicar a medida da base pela medida da altura. Então a base é x mais 9, certo? Ai, professora, e esse x? Deixa ele ali, x mais 9, tá bom? Só que como ele é duas coisinhas, eu coloquei entre parênteses, tá? Por quê? Porque a altura, que é o 9, ele vai multiplicar toda a base. Então ele multiplica tanto o x quanto o 9, multiplica as duas coisas. E é isso que nós vamos fazer aqui, ó. 9 vezes o x é 9x, mais 9 vezes 9, 81. Então, a área vai ficar em forma de uma expressão aqui, ó, 9x mais 81 centímetros quadrados. Aí vai depender do valor de x que for fornecido, tá bom? Mas dependendo do x, vai dar um valor diferente. Mas a área vai ser isso aqui, 9 vezes esse valor de x mais 81, certo? E fica indicado assim mesmo, ok? E o perímetro, professora? O perímetro é soma de todos os lados. Então, nós vamos somar o x mais 9, mais o 9, mais o x mais 9 que está aqui em cima, não pode esquecer, mais o outro 9 que está aqui do lado direito. Então, são 2 noves e são 2x mais 9, tá bom? Então, olha lá, ó, 2 noves, 2x mais 9. 9 mais 9... Aqui, ó, você pode até eliminar o parênteses para ficar mais tranquilo, para você ver que não tem ninguém multiplicando, então esse parênteses não vai atrapalhar aqui, né? Mas é bom você colocar, porque veja, na área, se você não coloca, você esquece de multiplicar, tá bom? Então, quantos noves eu tenho? 9 mais 9 mais 9 mais 9. Tenho 4 noves. 4 vezes 9, 36. E quantos x? 2. Então, mais 2x. Então, o perímetro é 36 mais 2x centímetros, tá bom? Medida linear. E também vai ficar essa expressão em função do x. Dependendo do valor do x que ele der, vai ter uma área e um perímetro diferente. Mas essa expressão já fornece, ok? Certo? Conseguiu entender? Beleza. Então, vamos para o 2. O 2 diz assim, o comprimento de um retângulo é o triplo da sua altura. O triplo. O que é o triplo de alguma coisa? 3 vezes essa coisa, certo? Sabendo que o perímetro mede 40 centímetros, determine a medida do comprimento e da altura desse retângulo. Como que eu faço, professora? Quando você não conhece, você dá nome. Dá nome, você pode chamar o comprimento de C, ok? Aí você sabe que o comprimento é igual ao triplo da altura. Então, na verdade, o comprimento ele está em função da altura. Chama a altura de A, o comprimento vai ser 3 vezes A. Falei demais, eu vou dar um tempo para você resolver e a gente já volta.
Muito bem, vamos montar como é que vai ficar essa equação? Vamos? Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho comprimento e altura. Ele diz que o comprimento é o triplo da altura. Então, ele está dependendo do valor da altura. Então, se você chamar a altura de uma letra, o comprimento vai ser 3 vezes essa letra. A letra que você quiser, tá bom? Então, vamos lá. Eu gosto de A. Chamei A por causa da altura, chamei de A, tá bom? Então, se a altura for A, o comprimento é o triplo da altura. Então, é 3 vezes o A, tá bom? Beleza, já chamei, já dei nome para todo mundo aqui. Agora vamos lembrar. Ele disse que o perímetro é 40. O que é perímetro? A soma de todos os lados. Mas ele já me deu que o perímetro é 40. Ótimo! Então vamos escrever. Quais são os lados? O comprimento, que a gente chamou de 3A, mais a altura, que é A, mais a parte de cima, que é o comprimento também, que também é 3A, mais o outro ladinho, que também é A. Então, eu tenho 2A e tenho 3A. Eu vou somar toda essa galera. E eu já sei quanto tem que dar. Tem que dar 40, porque ele me deu o valor. Então, ó, 3A mais A igual a 40. Assim, eu consigo descobrir o valor de A, certo? Então, vamos juntar todas essas letras aqui, ó. 3A mais 3A, 6A. 6A mais 1A, 7A. 7A mais 1A, 8A. 8A igual a 40. O 8 está multiplicando, passa dividindo. 40 dividido por 8 dá 5. O A é igual a 5. Então, volta no teu problema. Quem era o A? Porque o problema não falava calcule A, falava a gente que deu o nome de A, né? Então, eu preciso entender o que é o A. Aqui, ó, altura. Se a altura é A, então quer dizer que a altura é 5 centímetros. E o comprimento? O comprimento é o triplo da altura. 3 vezes 5, 15. Então, eu tenho que o comprimento do retângulo é 15 e a altura é 5 centímetros. Gostou? Ah, legal, né, gente? Você escolhe a letra, você monta a equação, você tem uma autonomia para resolver ali, ó, não é todo mundo fazendo a mesma coisa. Você escolhe o que quer fazer. É legal. Você vai ver, você vai gostar. Muito bem, vamos para o nosso último agora? Eu vou ler e vou dar um tempo para você pensar. Um campo de futebol tem o formato de um retângulo. Retângulo, certo? De 100 metros de largura, a largura aqui do lado, tá? Por 30 mais x metros de comprimento. 30 mais x de comprimento aqui embaixo, ok? Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas e meia correndo ao redor do campo. 5 voltas e meia. Então tá, né? Sendo assim, determine a distância percorrida por esses jogadores antes do treino. Ele quer saber o quanto que esses carinhas ficam correndo antes do treino. Sabendo que o campo de futebol tem 7.000 metros quadrados de área. Área. Se ele me deu a área, porque eu vou usar a fórmula da área, a área de um retângulo. Como que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. E eu já tenho a área. Então, você começa por aí. Você escreve o 7.000, que é a área, igual a base vezes a altura. Você tem o comprimento e tem a largura. Multiplica os dois. Só que ele, cuidado, presta atenção na pergunta, ele não quer saber nenhuma letrinha. Ele quer saber qual a distância que os jogadores percorrem dando 5 voltas e meia. Eu vou dar um tempinho. Você pensa um pouquinho e a gente já volta.
Muito bem, visualizou o exercício? Vamos calcular essa área? Então, como é que vai ficar? Ó, 100 metros de largura, eu tenho a largura dele. 30 mais x de comprimento, então eu tenho essa medida também, ok? E tenho a área, então a área basta multiplicar o comprimento pela largura. Aqui, se você olhar, a gente multiplicou a largura pelo comprimento. Dá na mesma, né? Você fazer a multiplicação inversa, tanto faz trocar a ordem, que dá igual 7.000. E a gente chamou de... A gente não chamou, não. Veio aqui, ó, 30 mais x, é a letrinha que está aqui no meio. Aí, se você resolver essa equação, você consegue determinar o valor de x. Professora, por que eu preciso saber o valor de x? Porque a gente não precisa saber quantos carinhas correram em volta. Eu preciso saber quanto que dá uma volta. O lado é 100, mas o outro é 30 mais x. Quem é esse x para eu somar com 30 para eu saber o comprimento? Então, a gente precisa achar esse x primeiro, tá bom? Então, vamos resolver, ó. 7.000 igual a largura vezes o comprimento. Aqui o 100, ele está multiplicando essas duas informações, tanto 30 como x. Então, vamos multiplicar. 100 vezes 30, 3.000. Mais 100 vezes x, 100x. Eu preciso deixar a letra de um lado da equação e os números do outro. Então, repare que aqui a letra já está no segundo membro. Eu vou deixar ela aqui e vamos colocar o número para o primeiro membro. 7.000 menos 3.000 dá 4.000 igual a 100x. E o 100 que está multiplicando passa dividindo. 4.000 dividido por 100, 40. Então, descobrimos que o 40 é o x ali. Então, o comprimento lá, ó, era 100. Lembra que o 100 ele já deu. E a outra medida da quadra era x mais 30. Se o x é 40, então é 40 mais 30, 70. Pronto, eu tenho as duas medidas do lado. Eu quero saber quanto que os carinhas correram em 5 voltas e meia. Então, vamos saber quanto tem uma volta, né? Uma volta é quanto? É o 100 mais o 70 mais o 100 mais o 70. Então, eu vou somar dois números 100. Você pode usar a multiplicação também, ó, para não ficar muito extenso, né? E dois números 70. 2 vezes 100, 200. 2 vezes 70, 140. Então, uma volta completa tem 340 metros. Os carinhas correram quanto? 5 voltas e meia. Então, eu multiplico por 5, o quê? Lembra disso, gente? Sempre que tem essa expressão meio, é metade, ok? Metade de um inteiro é 0,5. Então, eu preciso multiplicar por 5,5, porque é 5 voltas e meia, ó. Esse 5 de décimo aqui é por causa dessa meia volta, tá bom? Então, 340 vezes 5,5, 1.870 metros os carinhas têm que correr antes do treino. É mole? Você ainda quer ser jogador de futebol? Força aí. Muito bem, parabéns, te apoio. Mas já vai sabendo, 1.870, hein? Beleza? Então, olha aqui, resposta. Qual é a distância que eles percorreram? 1.870 metros, ok? Ou 1,87 quilômetros. Bastante, né? Então, o que vimos hoje? Trabalhamos um pouquinho com área e perímetro e utilizando equações. E vimos alguns exercícios também, ok? Então, vamos fixar a ideia aí, registra, deixa tudo certinho registrado no seu caderno. E nós nos vemos na próxima aula, tá bom? Um grande beijo, fui!